Hi, dear students! I want to congratulate you for the dedication with the activities, even with the difficulties of the moment. You are managing to overcome obstacles with courage and joy. Keep studying. The more you learn, the better you live. I hope to see you soon. Focus on progress, not perfection. With affection, Teacher Vanessa. Queridos alunos, quero parabenizá-los pela dedicação com as atividades. Mesmo com as dificuldades do momento, vocês estão conseguindo superar os obstáculos, com coragem e alegria. Continuem estudando. Quanto mais vocês aprendem, melhor vocês vivem. Espero revê-los em breve. Com carinho, professora Vanessa. E eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Focus on progress, not perfection. Foquem no progresso e não na perfeição. Porque todo dia é dia de crescimento. Então, todo dia nós temos que aprender mais um pouquinho uns com os outros, ok? So, let's begin our class today. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar da emancipação da Iguaba Grande. Nossa cidade, nossa querida cidade está fazendo aniversário. E também vamos falar sobre o passado contínuo, a substituição dentro das frases, ok? Let's begin our class. Activity 1. Read the text about Iguaba's history and answer the questions. Vocês vão ler a história sobre Iguaba Grande e vocês vão responder as questões. Let's read together. The municipality of Iguaba Grande completes 25 years of emancipation in 2020. Although young, the history of Iguaba is extensive and can be dated around 1915, when the tram moved on wood, and subsequently the coal transported the mail boat, supplied the local commerce, and also took passengers between Niterói and Cabo Frio. This was the main form of transport of that time. The express train traveled at 50 kilometers per hour. The train that mainly transported dyed meat, rice, fabrics, haberdashery articles, and passengers leave the station at 7 a.m. in the morning in the center of Niterói. Almost 7 hours later, the loud whistle and the cloud of smoke announced the end of another trip at Iguaba Station. O nosso texto está falando sobre a emancipação de Iguaba Grande. Nossa cidade está fazendo 25 anos de emancipação agora em 2020. Ok? E a história de Iguaba, ela pode ser datada em torno de 1915. Aqui também temos a história do trem que viajava a 50 km por hora e esse trem transportava carne seca, arroz, artigos de armazém, passageiros, ok? Então é um pouquinho dessa história para que a gente possa conhecer um pouquinho da nossa cidade, tá? Agora vocês vão responder de acordo com o texto. Na letra A, the question is, when Iguaba's history is dated? Quando a história de Iguaba é datada? Não tem exatamente uma data certa, então no texto vocês vão ler o primeiro parágrafo e vocês vão identificar em torno de que data a nossa história, a nossa emancipação ocorre. Mark the correct information, the main form of transport of that time. It's the train, the bus, the subway or the airplane. Qual tipo de transporte utilizado na época? Aqui eu tenho o trem, o ônibus, o metrô e o avião, tá? Vocês vão escolher uma dessas sugestões e marcar de acordo com o texto.
The train leaves the station at... A que horas o trem saía da estação? 6 a.m. in the morning, 8 p.m. at night, or 7 a.m. in the morning. 6 da manhã, 8 da noite ou 7 da manhã. Qual era o horário que o trem saía da estação? Number 2. Pass the verbs in parentheses to the past continuous. Open your book on page 125 to check the explanation. Vocês têm uma explicação sobre o passado contínuo na página 125 do livro de vocês, Beyond Words, tá? E aqui eu também coloquei uma explicação resumida, tá? Vamos ler juntos? O passado contínuo é usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento do passado. A construção do passado contínuo deve ser dada segundo a forma: sujeito mais verbo, to be, do passado, was ou were, mais o verbo principal com ing, mais o seu complemento. Vamos para o exemplo. She, que é o nosso sujeito da frase, significa ela. She was, aqui eu tenho o verbo to be no passado, já conjugado. Working, que é aqui a forma contínua do verbo to work. She was working yesterday night. Ela estava trabalhando ontem à noite. Uma ação que estava acontecendo em um determinado momento do passado, tá? Letter A. I, pontinhos, a very pleasant book last night. To read. Aqui vocês vão conjugar o verbo to read, que é o verbo ler. Não se esqueçam de conjugar o verbo to be no passado. Depois vocês vão pegar o verbo principal, que é o verbo to read, vão retirar a partícula do infinitivo, que é o to, e vocês vão acrescentar o ing, tá? Eu vou fazer o primeiro com vocês. Então, como vai ficar aqui, ó? Quando eu conjugo o verbo to be no passado, aqui eu tenho I was, tá? Esse aqui, ó, was. Ó, was. I was. Agora o verbo to read conjugado. I was reading. Reading com ing no final, tá? Só acrescentar ing aqui, ó, igual tem aqui no work. Reading. E eu completo a frase. A very pleasant book last night. Vamos traduzir esta frase para ficar mais fácil. Eu estava lendo um livro prazeroso noite passada, ok? Aí tem a letra B com o verbo to watch. Letra C vai ser o verbo to play. Letra D, verbo to have. E letra E vai ser o verbo to work. Em todos esses verbos, vocês vão acrescentar ing, vão colocar o verbo to be no passado, como eu coloquei aqui, was or were, tá? Dependendo aqui do pronome pessoal do meu sujeito. My mother, por exemplo, é ela. Mas, como eu tenho and my little brother, são eles. They... Vou colocar were ou was. Na página 125 eu tenho uma explicação mais completa, tá? Da conjugação desse verbo. Vai ficar mais fácil para vocês fazerem, ok? Number 3. Which of the alternative is in the past continuous? Vocês vão ler cada frase e vão identificar qual das alternativas está no passado contínuo, tá? Porque umas estão no present continuous, outras estão misturadas e vocês vão identificar exatamente a que está, como aqui o exemplo, ó. She was working yesterday night, tá? Tem que estar com essa conjugação. Number 4. Pass the sentences to the simple past. Mark the correct verb. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão abrir o livro de vocês na página 161 para relembrar o simple past, tá? E o regular verbs também.
O que são regular verbs, teacher? Regular verbs são verbos terminados com ed. Aqui, ó. Created. Tá? Os verbos terminados com ed são verbos regulares. Por quê? Porque eles não mudam a terminação. Os irregulares, eles vão alterar a terminação no passado, ok? Letter A. My friend is at home last night. Eu vou pegar o verbo to be, is, e vou passar para o passado. Qual vai ser o verbo to be no passado que eu vou usar? My friend. My friend é ele ou ela. Então, vai ser she or he was ou she or he were, ok? Vocês vão marcar uma das duas opções. Letter B. The teacher created new exercises last class. Created or creating? Qual é o verbo correto conjugado no passado? Letter C. My family watched a special movie last weekend. Watching or watched? Qual dos dois verbos se encaixa na conjugação correta do passado, de watch, tá? Que é o verbo assistir. Let's go to the other activity. Activity 2. Exercise based on page 115. Open your book on page 115 and give the correct answers. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 115 e vocês vão responder a essas questões de acordo com a página 115, ok? Esses espaços em branco estão lá no texto, tá? Para vocês preencher. Number 3. Observe the adverbs of frequency. Os advérbios de frequência são always, sempre, never, nunca, sometimes, às vezes, often, frequentemente, one, uma vez, twice, duas vezes, seldom, raramente, and usually, usualmente ou costumeiramente. Aqui eu coloquei um exemplo de como vocês utilizam o advérbio de frequência. I always eat meat twice a week. Eu sempre como carne 2 vezes por semana, tá? Aqui está sendo utilizado logo após o sujeito, tá? O sujeito aqui é I, eu. Look at the adverbs in the box above and give the correct translation to the adverbs. Muito fácil esse exercício, vocês vão identificar a tradução para os advérbios e vão marcar corretamente, ok? He sometimes goes to the beach. Vocês vão marcar às vezes ou sempre. B. I am never home on weekends. Raramente ou nunca. Kate always wakes up at 7. Uma vez ou sempre. They go to the club twice a week. Nunca ou 2 vezes. Letter E. He usually plays tennis on Saturdays. Raramente ou usualmente. Ok? Very easy. Number 5. Complete the sentence with the correct answer. Aqui vocês vão utilizar o verbo to be junto com o advérbio always e vão completar a frase, ok? Essas duas frases. Na letra C, vocês vão utilizar o verbo to travel, tá? Lembrando que o verbo, ele vai ficar da mesma maneira, tá? Travel não vai mudar. Vocês vão colocar aqui e não vão conjugar. Ele já está preparado para combinar com o advérbio, tá? Vamos fazer a letra C. My friends. Logo após o sujeito, eu vou utilizar o advérbio my friends usually
travel on weekends, tá? Muito fácil. Então, eu coloquei o verbo, que é travel, my friends. Eu coloquei o advérbio, que é usually, my friends usually. E logo após o verbo, travel on weekends. Letter D, we, pontinhos, be, verbo to be. O verbo to be vocês vão ter que flexionar. Aí eu tenho is ou are, tá? Para vocês escolherem qual é a conjugação correta. Letter E, my family, eat e often. Eat é o verbo comer. Meet on Sundays, tá? Aí vocês vão colocar o advérbio e o verbo, ok? Number 5. Read the comic strip and do the exercise. Vamos ler essa tirinha. I will never forget his last words. What did he say? Pay my debt. Aqui eu tenho uma ironia, tá? Dentro dessa tirinha. A esposa fala que nunca vai esquecer as últimas palavras. E a amiga que estava junto perguntou: o que ele disse? E a esposa respondeu: pague minhas dívidas, tá? Primeiro exercício. Retire o único advérbio de frequência da tirinha. Vocês vão identificar aqui o único advérbio de frequência. O que a frase do último quadrinho quer dizer? Minhas dívidas estão pagas or pague minhas dívidas. Aqui, ó. Pay my debts, tá? Minhas dívidas estão pagas ou pague minhas dívidas. Nossa aula está encerrando. Espero revê-los na próxima aula. See you next class. Bye bye.